Olá, tudo bem? Iniciando, mais um momento de meditação na palavra de Deus. O que eu gostaria de trazer hoje teria até um título que poderia falar, seria Desenvolva Bons Hábitos. Bem, quando eu olho, e analisei, estou analisando aí a minha vida, em 2021, esse ano passado, eu tenho que ser franco, e vou ser muito honesto, que várias vezes durante o ano eu não senti vontade, de ser bom e até fazer o bem para todos. Em alguns momentos, eu não senti vontade de fazer coisas boas e até interessantes. Aliás, eu tive muito mais vontade, de ficar sentado ali no sofá, assistindo TV, ou talvez às vezes nem assistindo, só ficar mudando ali os canais, com o controle remoto. E confesso também que algumas vezes eu não senti vontade de lidar com certos problemas, com situações, e quis até fugir dessas situações, desses problemas, como se isso fosse possível. Mas a verdade que temos que entender que só porque não sinto vontade de fazer alguma coisa que sei que é necessário, não significa que não deva fazê-lo. Então, nesse período também, eu vou dizer algo assim, olha, não se surpreenda, nem se escandalize, com o que eu vou dizer. Muitas vezes eu não senti vontade nem de orar e nem de ler a Bíblia. Mas uma coisa eu digo, mesmo assim eu orei e li a Bíblia. Eu digo que eu não posso orar, falar com Deus e ler a Bíblia somente quando estou com vontade. Por quê? Se eu fizer isso, o inimigo das nossas almas, ele vai com certeza dará um jeito de fazer com que nunca sintamos vontade de orar e nem de ler a Bíblia. O diabo, ele arrumará algumas coisas para eu fazer e me ocupar. E muitas vezes coisas aparentemente boas. E assim, ocupado, eu não terei tempo e nem vontade de falar com Deus e de ler a sua palavra. Então, temos que entender que a maturidade espiritual vem quando você vive a sua vida, não com base em seus sentimentos, mas sim por seus compromissos. Um autor cristão renomado escreveu: maturidade espiritual não é sobre tempo ou idade, mas sobre o quanto você obedece a Deus, principalmente em tempos difíceis. Também alguém disse, que a diferença entre as pessoas bem-sucedidas e as pessoas mal-sucedidas é que aquelas bem-sucedidas estão dispostas a fazer o que as pessoas mal-sucedidas não querem fazer. Se pensarmos, um exemplo de um atleta que vai a uma Olimpíada, esse atleta ele não é classificado porque ele tem vontade de ir.
mas porque ele investiu horas e horas, dias e dias, treinando para vencer os seus limites e até o limite dos outros, né, dos seus competidores. Então, da mesma maneira, nós não nos tornaremos uma pessoa espiritual, fortemente, diria espiritual, íntimos, né, de Deus e conhecedores da vontade de Deus, simplesmente fazendo aquilo que a gente gosta e sente prazer em fazer. Eu digo que pessoas espirituais, pessoas que consagradas, elas desenvolveram, né, e desenvolvem hábitos que geram crescimento nas suas vidas. E quando eu falo em hábitos, né, falo em quê? Em perseverança e paciência. Agora, como se desenvolve isso? Uma das coisas que eu tenho aprendido, né, nesse relacionamento com Deus é não ficar olhando para os problemas, mas sim olhar para Deus. Através de Cristo Jesus, olharmos para Deus. E isso não é fácil normalmente. Muitas vezes não é aquilo que eu quero e que eu sinto de fazer. Às vezes eu quero resolver, entre aspas, no braço. Mas nós temos, né, que perseverar e olhar para Deus. Um dos exemplos, né, que nós encontramos na Bíblia, exemplo de perseverança e paciência, está lá no Antigo Testamento, e é Moisés. Nós vemos ali Moisés liderando um povo, né, que eu diria reclamão, briguento e chorão por 40 anos naquela peregrinação do deserto. Desculpa. Então, e nessa peregrinação, durante todo o tempo, o povo ainda duvidava e muitos questionavam a sua liderança todo o tempo daquela, eu diria assim, jornada. Mas a Bíblia, né, deixa claro que Moisés, ele nunca desistiu do propósito de Deus para a sua vida, apesar de todas as dificuldades. Lá em Hebreus 11, 27, nós lemos, né, sobre Moisés. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Então, aqui nesse verso, nós encontramos a chave da vitória de Moisés. Ele viu o Deus invisível e manteve os seus olhos fixos nele. Como ele viu o Deus invisível? Pela fé e pela oração constante, pela comunhão constante que ele tinha com Deus. Então, se você, né, estiver passando por problemas, principalmente aqueles que parecem insolúveis, e se ficarmos, né, se você ficar simplesmente olhando para o problema, com certeza você vai ficar triste, deprimido e angustiado. Imagine Moisés, né, aquela multidão e todo mundo ali reclamando e chorando. Se ele ficasse olhando para a reação da multidão, eu acho que ele teria ficado também triste, deprimido e angustiado. Mas ele olhava para Deus.
Então, seja diferente, faça algo diferente e eficaz. Se concentre, creia em Deus e em Sua palavra. E você se sentirá seguro e em paz, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado. Desenvolva, né, hábitos que te façam crescer espiritualmente, que te façam olhar constantemente para Deus. Leia a palavra. Você tem a Bíblia a teu alcance, que é a palavra de Deus, e ali estão as promessas de Deus para a tua vida. Tenha comunhão com Deus através da oração. E obedeça e haja segundo aquilo que Deus, através do Espírito Santo, por você ser nascido de novo, habita no teu coração, e o Espírito Santo vai trazer ao teu coração aquilo que Deus quer para você e para a tua vida. Não tome decisões simplesmente porque sente que deve tomar, mas se posicione e tenha atitudes devido ao seu compromisso com Deus. Se esforce para ler a palavra de Deus. Ore, invista mais tempo para conversar com Deus. Em 2022, seja diferente. Faça diferente. E faça diferente. Faça diferença até em seus relacionamentos. Desenvolva hábitos que com certeza te farão crescer e olhar as situações com olhos diferentes, né, do que você está acostumado. Que seja esse o nosso desafio, né, para uma mudança eficaz, uma mudança benéfica nas nossas vidas para esse ano.